Quem review sempre aparece, não é mesmo? Sumi do YouTube, gente, peço desculpa, tô devendo alguns vídeos pra vocês, principalmente da Bookshelf, falta o terceiro e o quarto vídeo, né, as duas últimas partes. Mas o que aconteceu? Faculdade. Minhas aulas voltaram e elas voltaram assim como um furacão me engolindo. Tava bem difícil de me readaptar à rotina, porque eu acordo bem cedo e chego bem tarde em casa, então eu tava muito cansada. Então essas 2 semanas foram de readaptação nessa minha rotina. Mas tá tudo certo, voltamos à programação normal desse canal e em breve vai sair as outras partes da Bookshelf Tour, vai sair outros vídeos, vai sair o vídeo de Book Haul e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras de junho e de julho. Por que de junho e de julho? Junho eu li um livro só, já havia comentado aqui no canal, então eu não ia fazer um vídeo de lidos do mês com um livro só, então eu esperei acumular com os livros de julho pra mostrar tudo de uma vez pra vocês. Então vamos lá, sem delongas, porque eu já tô há muito tempo afastada desse YouTube. O livro que eu li em junho, que foi o único livro que eu li, foi Mais Que Amigos, da Lauren Lane. Esse livro eu já falei dele no canal, já tem resenha dele aqui, vou deixar nos cards pra quem ainda não viu. E esse livro é uma comédia romântica, vai contar a história de 2 melhores amigos que vão acabar se apaixonando. Na verdade eles já se apaixonavam, só vão acabar se aproximando dessa forma mais romântica. E eu falo melhor dele lá na resenha, mas eu dei 3 estrelas pra ele. Gostei, achei que é um livro assim ótimo pra passar o tempo. Ele é bem fininho, sabe? Dá pra ler super rapidinho. Mas algumas coisas me incomodaram nesse livro, que foi a forma superficial como a autora tratou algumas questões. Eu gosto bastante de capítulos curtos, aqui a gente tem isso, mas a passagem de tempo de um capítulo pro outro pra mim não fez muito sentido em algumas partes, então isso deixou um pouco a desejar. Achei que tinham personagens aqui que podiam ser melhor trabalhados, histórias que podiam ser mais aprofundadas, mas é um livro ótimo pra passar o tempo. Ele é publicado pela Paralela e eu indico pra quem quer passar o tempo. É uma comédia romântica, então é um livro bem leve, tem cenas sensuais, mas são bem bacanas também. Então essa aqui foi a minha primeira e única leitura de junho. Seguindo as leituras de julho. Julho eu fiz uma TBR e eu até gravei um vídeo falando um pouco dessa TBR. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards. E eu tinha colocado 6 livros nessa TBR. Eu consegui ler 3 deles. Fiquei um pouco meio assim, meio decepcionada, mas depois eu parei pra pensar que teve um livro que ocupou muito tempo desse mês de julho. Foi uma leitura um pouco mais profunda, mais densa, depois eu vou falar dele. Então tá tudo certo, os livros que faltaram vão ficar pros próximos meses. Então o primeiro livro que eu li em julho foi Big Rock, da Lauren Blakely. Já falei desse livro aqui no canal, tem resenha dele também, vou deixar nos cards pra vocês darem uma olhadinha. E eu gostei bastante desse livro, eu comparei muito ele com o livro Mais Que Amigos, porque os dois têm uma premissa muito parecida. Aqui a gente também tem 2 melhores amigos que acabam se apaixonando, só que eu gostei muito mais desse aqui. Achei que a autora soube desenvolver um pouco mais. Esse livro é publicado pela Faro Editorial e ele tem outras continuações, tá? E aqui tem tudo que eu gosto, tem capítulos curtos, tem cenas sensuais, mas são muito bacanas. Gostei bastante do Spencer, que é o protagonista masculino, né, que é o ponto central desse livro. E eu dei 4 estrelas pra ele, porque ele é um livro ótimo pra passar o tempo. Eu li super rapidinho, acho que eu li em 2, 3 dias no máximo. E eu tô louca pra ler as continuações, gostei bastante da escrita dessa autora. É super leve, uma leitura super fluida, indico bastante pra todo mundo. Na minha cabeça, depois de ler Big Rock, eu ia ler uma aventura. Aquelas bem iludidas. Tentei ler uma aventura, uma fantasia, não consegui. Então o que eu fiz? Mudei pra um romance de época, que eu sei que sempre rola comigo. E eu li o 4º livro da série, Os Bridgertons, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. E assim, eu não vou falar que esse livro foi uma decepção, porque eu acho que foi um personagem só que acabou me decepcionando, que foi o Colin. Eu até comentei, eu tava conversando com a Lisa do Eu Li, vou te contar, vou deixar o arroba dela aqui. Ela tem um Instagram literário muito bacana. E ela tava comentando que parece que o Colin desse livro aqui não é o mesmo dos outros livros, porque ele é incrível nos outros livros. E nesse aqui ele deixa a desejar, assim, de uma forma gigante. Eu achei ele mimado, tem umas atitudes dele, assim, bem incoerentes. E, sei lá, não rolou ele pra mim nesse livro aqui, não gostei. E o que mais me fez gostar desse livro, que foi a minha surpresa, foi a Penélope, que é a personagem feminina, a nossa protagonista feminina. Achei ela incrível. Confesso que, assim, nos outros livros ela tinha passado bem batida, assim, bem invisível, que é como a sociedade via ela, né, até esse livro aqui. Mas aqui nesse livro ela se mostra, assim,
fantástica, inteligente, sarcástica, bem-humorada, ela é incrível, sem falar que assim, ela é uma protagonista chave pra todos os outros livros. Quem já leu sabe, quem não leu tá perdendo, tem que ler logo, porque esse livro aqui ele tem algumas revelações que afetam nos outros livros da série, né? Eu gostei bastante, eu achei que a Penélope fez esse livro valer a pena. A escrita da Julia a gente não tem nem o que falar, ela é incrível, eu tô num caso de amor muito sério com ela. O que deixou a desejar mesmo nesse livro pra mim foi o Colin, que é o protagonista masculino, que é o protagonista central desse livro, né? Já pelo nome dele. Mas eu não tenho muito o que falar da escrita da autora, foi só esse ponto do Colin que me deixou meio assim. De todos os livros que eu li até agora, esse aqui é o quarto, né? Eu já li os 4 da série, faltam outros 4 ou 5, uma coisa assim. De todos que eu li até agora, esse aqui foi o que eu menos gostei. Seguindo, gente, a minha terceira leitura de julho foi a leitura que mais me marcou, foi um dos livros que mais me marcaram nos últimos tempos, que foi o Diário de Anne Frank. Gente, esse livro é um livro profundo, é um livro denso, é um livro que traz uma história, assim, incrível, e ele me marcou de formas, assim, que eu nem sei explicar pra vocês. Eu ia fazer um vídeo falando só dele, falando o que eu senti e tudo mais, mas não rolou, porque eu me emocionei demais lendo ele. Então, como eu falei, ele me marcou. E daí eu falei assim, não, gente, eu não tenho estrutura pra falar desse livro, eu vou acabar chorando. Uma fã desse livro é a Bel Rodrigues, eu vou deixar o canal dela aqui nos cards. E ela sempre falou muito bem desse livro, ela sempre é um dos livros favoritos dela. E quando eu vi ela falando, eu pensava assim, meu Deus, mas será que ele vai me marcar tanto assim? E quando eu comecei a ler, tipo, já nas primeiras páginas eu sabia que ele ia me marcar de uma forma. E ele me marcou, ele fez isso, e quando eu terminei de ler eu fiquei assim, meu Deus, que livro incrível, que livro profundo, que pessoa incrível que a Anne Frank foi. Se você não conhece esse livro, ele vai contar a história da Anne. A Anne é uma garota judia, e do período de 1942 a 1944, esse período da Segunda Guerra Mundial, ela e mais 7 pessoas vão ficar escondidas num sótão, num porão, assim, né? Porque, enfim, por causa de todos os acontecimentos, fugindo dos nazistas, quem já estudou história sabe, né? Então eles vão ficar nesse esconderijo secreto, que é chamado de anexo secreto. E nesse livro ela vai narrar muito do que acontece, né? Das rotinas, o que eles comem, das brigas que acontecem, porque quando a gente reúne pessoas que não se conhecem, que não tem nenhum tipo de afinidade, acaba tendo atrito, e é o que acontece aqui. E ela narra um pouquinho disso, um pouquinho dos personagens que vivem junto com ela. Ela ganha esse diário no aniversário dela de 1942, ela faz aniversário dia 12 de junho, se não me engano. E pouco tempo depois ela vai pro anexo, então boa parte dele é narrado no anexo, sabe? Então a gente tem coisas sobre a rotina, tem um pouquinho do cenário político da época, que eu achei bem interessante a forma como a Anne fala da política, de Hitler, desse negócio todo da Segunda Guerra Mundial. São partes, assim, bem interessantes, bem ricas. Eu gostei bastante da Anne, me identifiquei bastante com ela. Ela é uma menina incrível, gente. Ela escreve esse livro em 1944. 1943, 1944, né? Mais no finalzinho, assim, ela tem pensamentos riquíssimos, assim, sobre a mulher, sobre o papel da mulher na sociedade. Isso que ela é uma garota, sabe? E no tempo que ela viveu, ela já tinha um pensamento muito à frente, eu gostei bastante disso. E ela é uma personagem muito real, porque ela tem qualidades, ela tem defeitos também. Então eu acabei me identificando com ela, eu me emocionei em boa parte do livro. Confesso que tem algumas partes que são um pouco depressivas, digamos assim, né? Eu fui dar uma olhada no pessoal falando sobre esse livro, tem gente que ele acha ele um pouco depressivo. Tem algumas partes que eu confesso que são assim, então você tem que tomar cuidado, né, no momento que você tá passando na sua vida, que às vezes a gente tá num momento mais triste. Ele acaba tendo gatilhos aqui, sim. Então ele me tomou aí umas 2 semanas e poucas, porque foi uma leitura bem profunda, bem densa. Então eu tive que parar porque eu tava me envolvendo demais, tava muito triste. E, enfim, eu dei 5 estrelas pra ele. É um dos meus livros favoritos da vida, gente. Eu adorei esse livro, amei esse livro, indico pra todo mundo. Depois de ler o Diário de Anne Frank, eu falei assim, eu preciso de uma coisa mais leve. Eu preciso mesmo de uma coisa que me faça rir, que me faça relaxar. Porque, sério, o Diário de Anne Frank mexeu muito comigo. Então eu falei, vou ler um romance de época. E foi bem na época que eu comprei alguns romances de época. Eu fiz um box, se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards também pra você dar uma olhadinha, tá bem legal. E eu comprei esse romance de época, daí eu falei, vou pegar um desses pra ler. E a Lisa, que eu já falei dela aqui, né, ela me indicou um romance da Tessa Dare, que foi romance com o Duque. E eu comecei a ler esse livro e fiquei completamente apaixonada, envolvida. Era o livro que eu precisava pro momento que eu tava.
Esse é o primeiro livro de uma série e, gente, ele é incrível. É um livro bem humorado, inteligente. Assim, a Izzy, que é a protagonista desse livro, ela é incrível, sabe? Eu fiquei completamente apaixonada por ela. É um romance muito leve e tem um monte de reviravolta. Não é nem um pouco previsível. Eu só sei dizer que, assim, eu dei 5 estrelas pra ele. É um dos meus favoritos. Eu tô louca pra ler as continuações, porque eu já vi que tem 2 continuações. E tô louca pra ler tudo que essa autora escreve também. Foi meu primeiro contato com outra autora que escreve romance de época, né? Foi muito bom ter um contato com outra autora de romance de época. A Tessa Dare escreve muito bem, foi uma leitura super leve, super fluida. Tipo, li rapidinho, li em 2, 3 dias. E quem tá precisando de um livro assim, eu super indico. Esse livro aqui fechou com chave de ouro as minhas leituras de julho e as minhas leituras das férias. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li em junho e julho. Sei que não foram tantos, mas o Diário de Anne Frank, ele tomou uma parte muito grande de julho e é um livro muito profundo. Eu não me arrependo porque é um livro que eu queria ler há muito tempo, então tô bem feliz com as leituras que eu fiz. Achei que valeu super a pena. Vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. As leituras lá estão sempre atualizadas. Espero que vocês não tenham me abandonado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!